Boa noite. Boa noite. Vocês estão aí? Eu estou bem empolgado, hein? Irmãos, eu estou empolgado. Não precisa sair daí não, varão. Fica à vontade, tá? Você vai tocar hoje como nunca tocou, vai adorar como nunca adorou e vai sentir como nunca sentiu. Fique tranquilo. Você não vai ficar todo o tempo aí não, que Deus vai te levar. Vai levar mais profundo, amém? Pai de destino. Irmãos, como essa palavra mexe ao meu coração. Como esse tema mexe aqui dentro de mim. Porque... E aí, João? Beleza, filhão? Bom ver vocês aqui, hein? Como esse tema mexe dentro de mim. Eu falo isso sempre, em todos os lugares que eu vou pregar, ou aqui, ou em outros lugares que eu já fui, que pai de destino, na verdade, é o que virou a chave dentro de mim. Eu amo de paixão a minha mãe para mim, a pastora Chile, é uma referência na minha vida. Mas algo que virou a chave no meu coração foi encontrar o pastor Adilson. Porque eu já tive líderes, mas eu encontrei um pai que me deu destino. É aquele, sabe, pai de destino, não é aquele que só te alimenta, não é aquele que só segura a tua barra no momento difícil, mas é aquele que enxerga aquilo que você não está enxergando. É aquele que olha no horizonte, olha para você caído, surrado, em pecado, e consegue deslumbrar que existe alguém, irmãos, que carrega algo que precisa ser derramado por Deus. Pai de destino é aquele que crê em Deus e no Filho, que Ele pode ser mais do que aquilo que nós mesmos estamos enxergando. Mas não temos como falar sobre o tema Pai de destino sem falar sobre o que nós cantamos. Yahvé, Adonai, Jirei. Porque qualquer outra referência de paternidade vem primeiro de quem? Do Senhor. Deus nosso Pai, movido não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. Às vezes a gente acha que Deus tem amor, e a Bíblia diz na verdade que nele não tem, Ele é amor. Quando esse amor poderoso de Deus decide compartilhar daquilo que Ele é, porque quem ama, compartilha, e toma a decisão de expandir o seu reino invisível do céu para a terra, para tornar visível aquilo que Ele estava fazendo. Quando o Senhor cria em Gênesis, Ele já está se mostrando, não Deus, mas um Pai. Porque além de dar um destino, Ele gera o destino. Irmãos, Ele gera a base para colocar o homem, para que ao nos criarmos, nós tenhamos um propósito e um destino. E qual é esse destino? Governar sobre a criação para o Senhor que a criou. Pai de destino é aquele que gera o ambiente propício para o crescimento dos seus filhos. E é aquele que está sempre com eles, mostrando o caminho. Mas quando o ambiente não é propício, e nos leva às vezes a viver sem destino, ou com uma visão até limitada, precisamos perceber quando recebemos palavras de um pai de destino, para que possamos ir para o futuro que Deus tem para cada um de nós. Você pode estar dizendo, mas eu não sei direito o que é pai de destino. Eu nunca tive um pai de destino, nunca tive alguém que me dê uma direção. E quando a gente fala de pai, é pai e mãe. É aquela homem ou mulher que consegue olhar no olho do menino ou da menina, do homem que está perdido, da mulher que está perdida, e dizer, olha, tem algo poderoso dentro de você. Talvez hoje esteja acontecendo com você, que você ainda não encontrou um pai, uma mãe de destino, você esteja talvez desprezando ou desperdiçando as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Dito isso, eu gostaria de trabalhar em 2 textos nessa noite, bem rápido. Existem milhares dele na Bíblia sobre esse tema, sobre paternidade.
mas Deus me tocou para 2 deles, para tirarmos como exemplo para nossas vidas. O primeiro é 1 Samuel 3:1, o segundo é Atos 3. Acho que os 2, ou um deles, o pastor pregou aqui essa semana, mas eu ia mudar algo, mas Deus não deixou. Eu prefiro obedecer do que sacrificar, amém? O primeiro é 1 Samuel 3:1, vai dizer assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Versículo 2, 1 Samuel 3:2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui, eu estou aqui. E correndo até ali disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, e o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volta a deitar-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Deus chama Samuel, mas Samuel vai atrás de Eli no quarto e diz: eis-me aqui. Entenda isso. Quando um filho ouve a voz do pai, ele procura o seu pai da terra. Entenda. Quando mesmo o nosso Deus fala conosco que nós temos a referência de um pai, a primeira local que nós vamos buscar é o nosso pai terreno. Porque independente de eu ouço o céu, eu preciso de uma direção da terra. Não se perca no meio do caminho com outras vozes. Tem muita gente ouvindo vários pais e ficando sem direção, ou buscando um pai que fale aquilo que ele quer. Segundo ponto, que eu não tenho muito tempo. Deus o chama novamente: Samuel, Samuel. Samuel vai novamente a Eli e diz: eis-me aqui. E ele diz novamente: não chamei, volte a dormir. Aqui vemos que eles estavam na mesma casa, mas só um ouviu. Samuel e Eli estavam no mesmo local, mas Samuel ouviu e Eli não. Tem horas que nem todos irão escutar, mas mesmo escutando, você precisa reconhecer quem está falando. Ali vai dizer: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Aqui é algo poderoso. Se você prestar atenção, e vocês são pessoas que conhecem a palavra, Samuel é filho de Ana e Elcana. Samuel é o filho da promessa. Samuel é o filho daquele que Ana determina que entrega aos braços do Senhor. Ana é aquela que era estéril e quando ora fala: Senhor, eu vou te entregar aquilo que eu vou gerar. E ela gera. Por que eu estou dizendo isso? Porque Samuel era alguém que era gerado para o Senhor, mas mesmo que ele fosse do Senhor, trabalhasse na casa do Senhor, fosse servo do Senhor, ele ainda não conhecia o Senhor. Por quê? Porque um pai natural revela o pai espiritual. A grande questão é que às vezes você não vê Deus como um pai, porque você ainda não entendeu que na terra precisa validar. Jesus dizia: eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Sabe por que os discípulos viram Jesus como uma referência? Porque ele via o pai e manifestava o pai na terra.
Talvez a chave que precisa virar no teu coração nessa noite você precisa encontrar alguém que revele aquilo que você não está enxergando, para que possa ativar no seu coração o seu destino, o teu futuro. Terceiro ponto, Samuel, pela terceira vez, Deus chama Samuel novamente. Quando ele chega no quarto, Eli diz: eis-me aqui. Então Eli, como nós dissemos, percebeu que o Senhor estava falando com o menino e diz: vai deitar. E quando ele chamar, você fala: Senhor, eis-me aqui, pode falar que o seu servo escuta. O que aprendemos aqui? Na mesma casa existia um que ouvia e um que não ouvia. Mas a casa, na mesma casa, aquele que ouvia não discerniu, mas aquele que não ouvia discerniu. A grande questão é que a gente tem desprezado pelas circunstâncias de nossos pais espiritual. Você despreza a experiência que eles têm ao caminhar do Senhor. Sabe por que pode estar te impedindo de ouvir e de direcionar para o seu destino? Porque você tem desprezado o pai mais velho, que tem mais experiência. Você às vezes começa a ouvir a Deus e fala: não preciso mais de um pai espiritual. Só que vai chegar certas horas que você não vai discernir o que Deus está te chamando, mas o pai vai. Você não pode desprezar o teu pai espiritual pela idade ou pelas circunstâncias, porque mesmo Eli passando dificuldade, foi ele que direcionou Samuel para se conectar com o céu. Sabe que às vezes você pode estar não conectado naquilo que Deus tem para a sua vida, porque você tem desprezado as coisas terrenas, tem desprezado o teu pai espiritual, que apesar das circunstâncias, ainda tem o que você precisa. Você pode ter recebido uma revelação, que ia pregar pelas nações, que ia pregar estádios de futebol, sabe, a revelação te leva até lá, mas só a experiência de um pai espiritual te mantém naquele lugar. Não despreze os conselhos de um pai que é experiente. Quarto ponto, Deus diz para Samuel o que faria com Eli e com sua família. Aqui que eu quero pegar, e eu tenho mais uns pontos, vamos ver se vai dar tempo. Preste atenção, o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficaram sabendo. Versículo 12, nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não repreendeu. O que eu aprendo? Um pai de destino alinha seus filhos espirituais, para que seu ministério e da próxima geração não se perca. Não reclame daquilo que você permite. Duas coisas Deus chama a atenção de Samuel ali, dizendo o seguinte: do qual ele tinha consciência e ele não repreendeu. Deus está dizendo que julgará a sua família, preste atenção nisso, não por causa que eles cometeram erros, não, todos nós podemos cometer erros, mas porque quando pecaram, o pai não corrigiu. O pai tinha consciência e por causa disso, o pai e a sua família perderam o destino e o propósito que tinham. Então o que eu aprendo? Eu não posso estar ouvindo a voz de Deus, posso estar ouvindo a voz de Deus, mas não estar discernindo quem Ele é e quem está falando. E para que eu comece a ouvir a direção do céu, eu preciso obedecer a direção do Pai que Deus colocou sobre mim aqui na terra. Porque Deus é um Deus geracional, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus respeita a paternidade da terra, porque foi Ele que colocou sobre nós. Agora eu queria trabalhar o segundo texto em 5 minutos. Eu queria trabalhar 3 pontos, porque eu queria fazer uma pergunta no final. Então aqui a gente aprendeu que uma geração nova só será ativada se honrar a geração velha. A segunda é, você pode até estar ouvindo, mas não está discernindo. E o pai espiritual vai te conectar com o pai celestial. E se você honrar até o final como Samuel honrou, irmãos, você viverá como profeta como nenhum outro viveu. Agora o segundo texto em Atos 3:1, bem rápido. Eu quero trabalhar com vocês três públicos ali.
A cura do mendigo aleijado, vai lá em Atos 3:1, vai dizer: certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados à porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admiraram com o que lhe tinha acontecido. Amém? 3 pontos rápidos para a gente terminar aqui. A pergunta: aqui existia 3 públicos. Preste atenção comigo. Quantos públicos? Quantos povos? 3, certo? O primeiro é aquele 3 povos. Um era aquele que levava o aleijado à porta Formosa, os amigos. O segundo era aqueles que iam para o templo e davam esmola para aquele que era aleijado sentado na porta do templo, aquele que entrava à igreja e dava esmola. Terceiro, Pedro e João. Primeiro, aqueles amigos que ajudavam ele a ser levado até a porta. Entenda, tem pessoas que vão te ajudar, e é bom, é certo isso, mas tem pessoas que só vão te ajudar a te manter no mesmo lugar. Tem pessoas que até te ajudam todos os dias, que até te apoiam, que te buscam em casa, que faz alguma coisa, que te levam para um caminho que eles sabem aonde ir. O que é isso? Alguém só pode te levar num caminho que ele mesmo percorreu. Aqueles que ajudam são importantes, porque tiravam ele da casa para levar até a porta, mas não conseguiam fazer ele entrar na porta. Tem pessoas que vão te ajudar e são importantes, porque não te deixam paradas, mas não conseguem te levar aonde um pai espiritual te leva. Eles até te ajudam, mas te ajudam a se manter no mesmo lugar, porque eles nunca foram além disso. Segundo público, aqueles que entram no templo e dão esmola. Importante, são um público importante, só que eles não são pais espirituais, porque eles não levam você aonde eles estão. Tem pessoas que vão até te ajudar com certa finança, vão te apoiar em certo ponto, mas não conseguem te tirar do local aonde você está. Tem pessoas que até te mandam mensagem, te apoiam, te incentivam, te financiam, mas eles não conseguem derramar, ou na verdade eles derramam, só que derramam aquilo que eles têm, e aquilo que eles têm não muda você de lugar. Tem gente que esses 2 públicos te ajudam, te apoiam, te incentivam, mas não te tiram do lugar. E é esse ponto que eu quero trabalhar, sabe por quê? Porque só um pai de destino te tira do teu lugar de conforto e te leva para o teu futuro. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, só que aí veio Pedro e João. Entenda, o homem era coxo de nascença, e ele era levado por pessoas. Então entenda o seguinte, não é pessoas que vão te mudar, mas é quando você se transformar naquilo que Deus quer te gerar, você vai transformar ambientes à sua volta, a ponto de carregar pessoas para onde você está indo. Eu quero deixar uma pergunta e 3 pontos para vocês. Primeira pergunta:
Quem desses 3 públicos vocês são? Quem vocês são? Quem vocês vão decidir ser hoje? Alguém que até ajuda, que é bom. Sabe aquela pessoa que você fala, parece até crente? É isso aí, a gente às vezes parece até crente, mas a gente não está mudando a vida de ninguém. A gente só está ajudando eles a ficarem no mesmo lugar. Você pode ser o segundo público, que até vai na igreja desde que nasceu, que até dá ouro e prata, bom, mas não consegue enxergar aquela pessoa no futuro dela. Você só consegue ajudar ela para se manter no mesmo lugar. Mas nessa noite eu creio que esteja aqui pessoas que vão se transformar em pais espirituais. Sabe por que Pedro e João chega para ele e fala, ó, não tem ouro nem prata? Porque eles não deram o que sobravam, eles não deram o que podiam entregar somente do bolso, eles deram o que eles eram. Ah não, você não entendeu. Você precisa parar de entregar aquilo que você pode para entregar aquilo que você é. Nessa noite, Deus está virando uma chave dizendo o seguinte, olha, não importa se você nasceu aleijado, não importa as circunstâncias que te levaram até aqui, não importa chegar a paralisar alguma coisa, Deus está dizendo, existe pais espirituais aqui nessa noite, que não te olham por aquilo que você viveu, que não te olham por quem você é, mas olham para você no futuro dizendo, quando você se levantar e entrar naquele templo, aqueles que não tinham mais destino, vão olhar para você e dizer, não era o coxo, não era o pecador, não era o paralisado, não era aquele que procrastinava, olha como é que pode ser isso, sabe por quê? Porque eles não conseguiram te levar para aquele futuro, mas eles vão querer o futuro que está dentro de você. Ah, irmãos, aplaudam o Senhor, glórias ao teu nome, Senhor, obrigado. Deus abençoe, está apenas começando, que Deus fale com você poderosamente em nome de Jesus. Amém, Senhor.